A paz do Senhor, amados irmãos, queridos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Rodrigo Matos. Eu sou pastor da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, aqui no estado do Ceará. E é com muita alegria que hoje eu venho compartilhar e meditar com os meus irmãos mais uma importante porção das Escrituras Sagradas. Também quero aqui expressar a minha imensa gratidão a Deus por poder estar iniciando a exposição do Evangelho de Lucas, esse livro tão rico e tão belo. Mas antes de meditarmos no capítulo 1, gostaria de fazer uma breve introdução sobre esse Evangelho. Vale a pena aqui ressaltarmos que muitos eruditos e amantes da literatura antiga têm chamado esta tão bem-sucedida obra de o livro mais belo do mundo. Essa expressão também tem sido criticada por alguns que a acham um pouco exagerada. Mas o fato é que, de forma alguma, nós poderíamos negar a grande importância que o Evangelho de Lucas tem para a compreensão das Escrituras Sagradas. Sobre a sua autoria não há dúvidas, nem dos estudiosos modernos e nem dos da tradição antiga, que Lucas tenha sido o autor do terceiro Evangelho, que inclusive leva o seu próprio nome. Sobre o autor, nós podemos aqui afirmar que Lucas recebeu uma boa educação na Grécia e se tornou um médico. Ele foi um dos amigos mais presentes na vida do apóstolo Paulo, na sua caminhada evangelística, da proclamação da palavra de Deus aos gentios. Lucas tinha uma mente organizada, isso nós podemos ver claramente através dos seus livros. O mesmo escreveu os seus livros de uma forma simples, objetivando o alcance das classes menos favorecidas. As suas obras, tanto o relato da vida de Jesus quanto o livro de Atos, foram destinados a Teófilo, que provavelmente era um membro da família real ou um rico patrocinador da edição dos livros de Lucas. Agora iniciaremos aqui a exposição do capítulo 1 e vamos tentar aqui organizar o capítulo 1 em 4 sessões para melhor compreensão de todos nós. A primeira sessão, ela trata-se do anúncio do anjo de Deus a Zacarias, que vai desde do versículo 1 até o versículo 25. O texto aqui relata que o episódio narrado por Lucas aconteceu na época em que Herodes era o rei da Judéia. Sabemos que Herodes era um homem ambicioso e astuto, que se dizia ser um prosélito convertido à religião judaica, porém toda a sua vida, a sua conduta dizia o contrário. Naquela época existia um sacerdote que tinha por nome Zacarias. Ele era descendente de Arão, pois todos os sacerdotes eram descendentes de Arão. E naquele período ele servia a Deus no templo, na semana da qual ele estava designada a sua turma para servir no templo. Zacarias, por sua vez, era casado com Isabel e vivia uma vida piedosa de acordo com a vontade de Deus. O casal, porém, não tinha filhos, fato que levava a um constrangimento aquele casal tão honrado diante dos olhos de Deus e do povo. Pois para os judeus e para o povo, a esterilidade era tida como uma característica da desaprovação divina. Por sorte, naquele período, Zacarias foi encarregado de oferecer incenso no altar do Senhor. E nesse dia Deus interrompe 4 séculos de silêncio de revelações divinas e envia o anjo a Zacarias para anunciar a Zacarias o nascimento de João, uma criança que seria o precursor do Messias. O mesmo teria restrições de um nazireu. Ele não beberia vinho e nem bebida forte, pois teria também a mesma característica dos profetas do Antigo Testamento. Ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, o que nos leva a crer, a pensar que João era um profeta nazireu, ou seja, um profeta que foi separado por Deus, que teria uma vida separada, uma vida de separação. Zacarias, que outrora orava a Deus por um filho, agora dá uma imensa prova de sua incredulidade diante das impossibilidades, pois o mesmo agora já era velho, tinha uma idade avançada e era casada com uma mulher estéril. Deus não rejeita Zacarias por conta da sua indagação, mas pune Zacarias pela sua falta de fé, que nos leva agora a refletir através dessa passagem que Deus quer e merece que nós creiamos nele com base unicamente na sua palavra, pois para o Senhor nosso Deus nada é impossível.
Passado o tempo do serviço de Zacarias, ele retorna à sua casa, dessa vez punido com a perca de sua fala. Ele perde a sua fala até que viesse tudo a ser cumprido de acordo com a vontade de Deus. E voltando à sua casa, após algum tempo, Isabel engravida. E agora nós vamos passar para a segunda sessão, que vai do versículo 26 ao versículo 33. E nessa sessão aqui nós veremos o anúncio do anjo do Senhor, da parte de Deus, mas dessa vez a uma virgem chamada Maria, que morava em Nazaré. Esta virgem estava noiva de um rapaz chamado José. O anjo vai ao encontro de Maria e lhe dá a devida honra pela qual ela haveria de se tornar, e o chama de bendita entre as mulheres. O fato é que nenhum ser humano jamais teve a mesma honra que Maria teve. Porém, tal feito não justifica de forma alguma que ela seja adorada. Maria aqui nesse primeiro momento parece não compreender como aconteceria tal feito. E inocentemente, de uma forma inocente, pergunta como acontecerá tal fato sendo ela virgem. O anjo gentilmente explica que o que iria acontecer seria algo divino e não uma concepção natural, carnal, pois o milagre da encarnação aconteceria e que o agente de tal milagre seria o Espírito Santo. E que, através desse episódio, a divindade e a humanidade estariam unidas de maneira inseparável. Maria, por sua vez, aceitou o propósito de Deus e nunca houve uma consagração tão humilde e tão completa como esta. Pois mesmo Maria, sabendo que colocaria em risco a sua reputação, o seu casamento, a sua vida, ela não retrocedeu. Ao contrário, se entregou aos cuidados de Deus. O anjo do Senhor agora encoraja Maria a ir ver o que tinha acontecido com Isabel, sua parente. E ela poderia agora ver com os seus próprios olhos a gravidez de Isabel, que outrora era estéril, e compreender que para Deus nada era impossível. Agora na próxima sessão, que vai do versículo 39 ao versículo 56, nós veremos aí o encontro de duas mulheres que tinham sido agraciadas por Deus. Maria vai ao encontro de Isabel e ao chegar ali naquela casa recebe uma calorosa recepção, até mesmo daquele que ainda não havia nascido. A palavra nos diz que João, na verdade a criança, salta no ventre da sua mãe, testificando a todos nós a sua sensibilidade espiritual e o seu caráter profético, pois Deus estava ali, e seres espirituais eles conseguem detectar a presença de Deus. Dali por diante, nós veremos um cântico recheado de emoção e muito parecido com o cântico de Ana, que é narrado no primeiro livro de Samuel. O mesmo está repleto aí de alusões do Antigo Testamento e de ecos de salmos. Agora vamos para a nossa última sessão, do capítulo 1, que vai dos versículos 57 ao 80. E aí nós veremos a narrativa do nascimento de João, aquele que prepararia o caminho para a chegada do rei. Seu nascimento, por sua vez, trouxe aí grande alegria para aquela família, e não só para aquela família, mas para toda aquela comunidade, toda aquela vizinhança. E por sua vez uma alegria até maior do que a normal, como dissera o anjo, pelo fato do milagre que tinha acontecido com a cura de Isabel e também pela idade avançada daquele casal. A palavra nos diz que, chegado aos 8º dia do nascimento de João, cumprindo a lei levítica, eles foram circuncidar a criança. E, como de costume, era normal que o primogênito, o primeiro filho, tivesse o mesmo nome do seu pai. Então aquela criança, como de costume, deveria ser chamada de Zacarias. Porém Isabel, divinamente direcionada, o chama de João, o que causou um espanto aos familiares por conta do costume, levando-os a falar por gestos a Zacarias, tentando aí talvez a impedir tal escolha daquele nome. Mas para a surpresa de todos, Zacarias, que também já estava divinamente orientado e avisado pelo anjo, escreve o nome João. Naquele exato momento seus lábios são abertos e ele começa a falar, a profetizar, a louvar o nome do Senhor, cheio do Espírito Santo, pois tudo aquilo que o anjo havia predito acabara de acontecer. A criança nasceu e tinha o nome de João.
E dali por diante um temor profundo tomou conta de todos os que presenciaram tal fato, tal acontecimento, fazendo-os acreditar que a mão de Deus estava ali naquela família, naquele local. E agora no último versículo, nós vamos ter cerca aí de 30 anos da vida de João resumidos. O mesmo cresceu, viveu de uma forma separada, esperando o dia em que o Senhor o designaria para cumprir a sua missão em Israel. Essas são as palavras do Senhor no capítulo 1. Aqui eu agradeço a minha oportunidade e que Deus abençoe a todos e os cubra de graça. E até a próxima vez, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.